Bom, sou Regis Orlando Razia, atualmente professor da UFMS, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Dou as disciplinas praticamente de pós-produção. Minha área de atuação, tanto no mercado de trabalho como na academia, são as práticas e os fundamentos da pós-produção, falando assim, edição e montagem, pós-produção, animação. Ultimamente estou dando alguma disciplina de direção. Enfim, estou muito mais nesse campo prático. Com o Rodrigo, a gente trabalhou bastante com multimídia, então as disciplinas em sala de aula giram ao redor desse contexto. Minha linha de pesquisa sempre foi cinema brasileiro, assim. Eu tenho um tesão pelo cinema brasileiro. O cinema brasileiro, para mim, é o meu território. Mais ainda, é o cinema de caráter experimental e ensaístico. É esse cinema que está num outro lugar, está num outro campo, que se difere desse cinema hegemônico. É esse cinema, talvez, com traços brasileiros, né, pautado na escassez, às vezes de recurso, mas que procura inventividade, né, justamente da escassez explora a inventividade. Então acho que é um pouco isso, é esse cinema que me interessa, e o cinema num tipo mais amplo, né, Rodrigão, no sentido de que não é um cinema de sala, é também esse cinema de sala, mas é esse cinema de um caráter expandido que vai para as artes visuais, que explora a videoarte, que explora absolutamente tudo hoje que tem em termos de experimentação com som e imagem. Acho que é isso, assim. O Limite, ele é basicamente um marco no cinema experimental no Brasil e no mundo, né? O Mário Peixoto, quando ele pensa em produzir esse filme, ele já chega com propostas e ideias. O Mário Peixoto já era uma figura singular nesse campo da produção de cinema no Brasil. Ele passa bastante tempo na Europa, vem de uma família rica, digamos assim, tinha grana para circular muito bem pela Europa, e lá ele acaba se influenciando com as vanguardas artísticas. E o Limite é produzido no Brasil, e a gente poderia escorregar para aquela ideia de que não cabe no Brasil, é uma mentira grosseira, né? Porque o Limite ele é uma linha de fuga naquilo que é produzido dentro do nosso contexto de produção. Ele é um marco no cinema experimental no Brasil, e ele é um marco no cinema experimental no mundo, tá? Embora as historiografias do cinema mundial passem por cima não só do cinema brasileiro, ao não citar o Limite, e isso é natural, porque para muitos, né, a ideia de uma história do cinema é sempre olhar para esse lugar da Europa, é sempre olhar para esse lugar do cinema norte-americano, Hollywood especialmente, e não olhar para esses outros cinemas que são da América Latina, da América do Sul, da África, da Índia, do leste europeu. O Limite acaba escanteado um pouco desse olhar da historiografia do cinema mundial. Mas o Limite é, sem dúvida, um dos filmes basilares, assim, pra gente passar. Não existe como passar pela história do cinema se não passar pelo Limite. Não é porque ele é um cânone, né? Às vezes a gente olha para um filme nesse sentido de cânone, que ele fede a velho, não é assim não. O Limite, ele é atual até hoje, pela experimentação de linguagem que há ali dentro, né? Ele não é único, ele não é exclusivo, mas ele é alguma coisa solar. É uma coisa solar que está acontecendo no Brasil, num período histórico bem importante. O Limite, assim, a gente poderia ficar achando um monte de adjetivos para falar dele, assim, mas eu acho que o significado dele para a história do cinema mundial é absoluto. Embora alguns textos de história do cinema mundiais passam a reconhecer o Limite, ele levou muito tempo para ser reconhecido até mesmo no Brasil. Ele permaneceu, como tudo no nosso país, às vezes acaba sendo assolado pelo esquecimento, né? Eu acho que o Limite passou muito tempo sem ser mencionado, sem ser citado. E hoje não, hoje ele ocupa um lugar especial. O Limite é inesgotável, é um filme inesgotável de questões. Assim. Toda vez que ele abre um debate,
ele abre um debate necessário e urgente para o nosso contexto da nossa historiografia do cinema brasileiro, porque ele significou alguma coisa em termos de experimentação de linguagem. Ele é o basilar do cinema experimental, né? Então acho que é um pouco por aí. Não tem como escapar do limite, assim, né? Eu acho, sobretudo para as gerações que estão mergulhando aí no processo histórico do cinema brasileiro. O professor Francisco Elinaldo Teixeira, que tem um bom livro sobre o limite, ele fala muito da ideia disparadora do limite, né? O Mário Peixoto circulava pela França e ele se depara com uma revista, a revista Vue, se eu não me engano, que era uma imagem de uma mulher. Se a gente colocar no Google rapidamente revista Vue e a imagem de limite, a gente vai entender que o Mário Peixoto se deparou com uma imagem de uma mulher, eu acho que aprisionada, enfim, que está ali. É uma imagem muito forte para ele. E é curioso que o Mário Peixoto estava circulando ali num contexto de grande efervescência desse senso de modernidade que vem pós-22 com as vanguardas artísticas, na França especialmente, mas a Europa estava em ebulição. A Europa respirava muito esse senso, e no Brasil, ao mesmo tempo, com a literatura, com Oswald de Andrade e uma série de outros precursores da cinema da arte moderna, também vinham desenvolvendo questões a respeito de um tópico da cultura brasileira, entre outras coisas. O que acontece é o seguinte: o Mário Peixoto, ele ao ver essa imagem como uma imagem disparadora, e é curioso que alguns textos que a gente lê, a gente percebe que ele viu essa imagem, mas antes disso ele teve uma discussão com o pai, assim. Né? Ele teve uma crise, ele teve uma crise ali. E ele se depara com outra imagem para ele que é muito forte, é muito, né, muito impactante. O curioso disso tudo é que isso era um pouco o sentido da modernidade, não só na Europa, mas o sentido da modernidade aqui, no contexto paulistano, obviamente, mas no contexto brasileiro, dessa exploração de imagens, né, dessa formação de um imaginário de muita força, assim. Então, ele traz essa ideia, impacta ele para dentro dessa ideia, e ele leva aí algum tempo até conseguir realizar o filme dele. Mas ele tá bebendo de um monte de questões. Primeiro que nessas vanguardas artísticas tinha um senso estético e um diálogo muito grande com as outras artes, né? As artes plásticas, as artes dramáticas, a música também, né? Já vinha. Então, assim, era um contexto de estímulos visuais e sonoros muito grande, assim. Isso aparece no filme, é curioso, né? Como uma primeira coisa que já aparece, essa ideia de modernidade, né? Já aparece a coisa do ser humano sufocado, assim. Quer dizer, eu não sei, assim, quando eu tento me reportar para esse lugar do Mário Peixoto, que discutiu com o pai, que viu uma imagem, que estava num lugar de ebulição cultural e intelectual muito interessante, eu vejo também ao mesmo tempo esse ser humano meio aprisionado por um monte de questões que estão rodando ele, né? Porque essa modernidade ela também não permitia um monte de coisas, assim, inclusive experimentações de linguagem. A formação da linguagem cinematográfica estava se formando. Ali, por exemplo, o cinema mudo ainda já constituiu uma linguagem para si, né? Mas ele também estava explorando outras coisas, aquela câmera completamente aberrante, né? Ele estava explorando movimentos de traveling absurdos. Até ontem, quando a gente estava falando um pouquinho sobre a história das vanguardas, os alunos comentaram que Limite parece ser um sonho, assim, parece ser um delírio, parece um pouco essa perspectiva de uma circunstância, de uma sociedade no limite, né? E eu sinto um pouco isso, assim, que o Mário Peixoto ele acaba filtrando esses sensos estéticos que estavam permeando todo esse universo
obviamente, ele tá mais encorpado no contexto europeu do que na própria condição da relação cinematográfica do Brasil naquela época, que estava, por exemplo, levantando voos com a literatura. Mas é legal que ele pensa essa proposta de filme e ele vai traduzir isso dentro de uma relação de de jovens, parecem, né, são burgueses, pelo menos ele, como diretor, vem de uma classe mais abastada, e tudo isso está ali, né? Está impresso naquela linha de produção que ele cerca o filme, assim. Eu acho que o Limite ele vai verter isso, assim, esse jogo de diálogos, como a gente estava falando logo no início, né? Ele é um recorte de músicas, ele é um grande recorte de peças musicais também. Então ele tá dialogando com a ideia não do onirismo mais escancarado, mas ele está lidando com essa coisa de uma estética do sonho, das movimentações aberrantes, dos comportamentos dos corpos em crise. Limite é isso, assim, na minha visão, que é essa coisa da identidade artística, né? Ali tem ele tem uma formulação muito clara dessa estética de preto e branco. A luz dele é muito plástica, as invenções de movimentação de câmera enxergam essas posições. Não é uma câmera só na altura do olho, né? É uma câmera que navega muito bem pelos espaços. Então eu sinto o Limite um pouco por esse diálogo, assim, são grandes blocos de sensações que estão transmitindo ali um senso daquela modernidade, mas também desse autor, dessa figura que está vivendo crises, né, internamente, assim. O cinema novo, ele não está vibrando de um outro tempo, assim. O cinema novo está pegando questões que vêm da experimentação da linguagem. Eu sinto um pouco isso, assim. O que fica do contexto modernista é essa capacidade de você estar inventando linguagens o tempo todo, né? O domínio das vanguardas artísticas é diferente, por exemplo, desse domínio desse cinema mais engajado politicamente, que já vai pensar a cultura brasileira com certos conceitos bem claros, não só de pobreza, né, mas um conceito de uma realização pautada nessa dimensão da inventividade, é, pela escassez também, sabe? O que os dois tinham em comum, e o que eu acho que todos esses diretores que são caracterizados como experimentais, é a compreensão que a regra de um cinema hegemônico, ou a regra para escrever um texto, uma literatura, uma poesia, ou para escrever uma música que precisa seguir sequências melódicas, a ideia dessas figuras que são forças disruptivas, tanto no cinema, nesse contexto modernista, como essa praia dessa produção desse cinema do terceiro mundo, tem essa vontade de inventar linguagens. Mais do que inventar linguagens, encontrar formas de se expressar. O Glauber, como o Glauber é, por exemplo, diferente de um Rogério Sganzerla, né? Assim como, por exemplo, o Rogério Sganzerla é totalmente diferente de um produtor ou de um realizador mais radical dos anos 90 em vídeo, assim. Eu acho que o que eles têm em comum é essa vontade de criar possibilidades e fugir daquilo que já é convencional, fugir daquilo que é hegemônico também, né? Eu sinto um pouco por esse caminho. O que eles trazem em comum, né, dentro dessa potência da criação, também é essa vontade estética de romper e dialogar com outras artes. Assim, o Glauber Rocha está trazendo uma perspectiva da atriz do corpo, que é a Helena Inês. E mais ainda, faz a câmera se comportar como um corpo. Se eu conseguir achar alguma coisa em comum, assim, é a câmera de ambos. O que o Edgar Brasil faz no Limite, né, dessa câmera fugir do eixo,
de uma câmera que não quer ficar na altura do olho. O Glauber, embora tenha essa coisa de ficar na altura do olho, mas ele é uma câmera muito imprecisa, assim. O limite tem isso, assim. O limite tem o limite tem as tolerâncias do foco e não foco, coisa que o Glauber fazia. Eu vejo a câmera de ambos bem radicais, assim, no sentido dessa exploratória. O som não daria para falar porque eles estão em produções tecnológicas diferentes, né? De novo, uma vontade estética de romper o tempo todo com aquilo que é hegemônico, né? Ambos. E lidando com as condições paupérrimas, né? Porque o Limite ele foi produzido com gambiarras de câmera, assim. O Glauber, o que ele tinha? Ele tinha uma câmera no ombro, muitas vezes, ou trazia recursos como destalhar casas para ter uma luz mais dura. Eu acho que em termos estéticos tem isso, assim, uma, uma condição. Não é dizer que o cinema brasileiro é de gambiarra, muito pelo contrário, é um cinema que se apropria dos espaços para construir as suas formas, né? Isso o Edgar Brasil, que é o fotógrafo de Limite, fazia muita coisa maluca, assim, para produzir algumas imagens. E não é diferente desse cinema do Glauber Rocha, assim, que é um cinema em que a câmera dança. O Deus e o Diabo na Terra do Sol é isso, assim, é uma câmera tangencial, que mergulha nesse espaço, que investiga tudo, né? Dança junto com a cena de luta desses personagens na hora do embate físico, eles têm um pouco isso, assim. Não sei se são semelhanças, mas pelo menos eu vejo um comportamento com essa vontade. Já não é um campo, não é uma decupagem de campo contra campo, né? Como qualquer cinema hoje de ação teria feito, assim. Embora o Limite não seja um cinema naquele modelo de ação, de combate físico, o embate ali é emocional, assim. A câmera do cemitério do Limite, vocês lembram? Que é uma câmera que se aproxima. Tem aquelas câmeras dos Travelings. Eu acho que eu poderia citar N modelos, assim, de uma liberdade no modo de construir e pensar a relação do corpo com o espaço que ambos têm e que vem dessa dimensão experimental, né? Toda vez que assisto o Limite, eu sempre me pergunto se eles estão num sonho. Eles não, é curioso, eles não estão num sonho, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa. A sensação que eu tenho é que é um grande filme sobre a ansiedade. Tem alguns planos. Primeiro que eles são personagens que estão no meio de um barco, eles não podem sair dali. Sabe? Você fala, meu, eu tô ilhado. Eu não posso sair daqui, eu tô me sentindo amarrado. Né? E o filme é sobre essa incapacidade do ser humano em agir, assim. E aí não é um filme sobre sonho, mas é um filme em que o tempo é dilatado. Né? É um filme que os personagens estão aborrecidos mesmo. Tem uma cena de um peixe, você vai ver que tem uma cena de um peixe, assim, essa cena é muito marcante. Ela, pelo menos, todas as vezes que eu vi ela me marcou, porque é um sufocamento. É um sufocamento, assim, é uma coisa que está falando sobre essa dimensão da ansiedade. Os três personagens que estão ali num barco, sem saber para onde ir, sem poder ir para lugar nenhum. E é um filme que está toda hora. Ele não é um filme preguiçoso do flashback, né? Ele é um filme que olha para esses três personagens e se triparte e começa a nos fazer entender o que há nesses três personagens que traz essa dimensão de se sentir tão sufocado. Uma personagem que rompeu o amor, o outro personagem que está lidando com o luto, o outro com a perda, sabe? Tem uma coisa que nos fala um pouquinho sobre um filme de sensação. Eles não estão num sonho só, eles estão nesse lugar aonde a mente já está pregando peças, assim, sabe? A coisa do delírio, sabe? Ele não é um filme do surrealismo no sentido pleno da coisa, que as pessoas fechavam os olhos e sonhavam com as coisas mais absurdas do mundo. Não. Ele está falando dessa percepção de um tempo muito sobrecarregada. São corpos sobrecarregados ali, assim. Então eu vejo um pouco essa ideia. Eu me pergunto muito, assim, quando assisto o Limite, se ele é um sonho. Ele é uma coisa do onírico, assim. Ele é esse lugar que parece
que parece um outro lugar, assim, e eles estão muito angustiados, assim. Eu sempre me pergunto o que está acontecendo com esses personagens, por que eles estão assim? E não é um filme que vai te conectar com as resoluções deles, muito pelo contrário, assim, ele vai te colocar com as sensações dos personagens. Olha como o limite é incrível nesse sentido, né? E nos faz ver isso pelo tempo dilatado também. Eu acho que isso é uma questão muito forte assim do filme.